quero começar agradecendo muito de coração a participação de vocês aqui, tá? E eu acho muito legal a participação aqui, porque tá uma na Alemanha e a gente tá quase vizinha, né, Amanda? Mas é aqui. Sim, é nessa região, né? Nessa região online. E, eu acho que uma das grandes vantagens, a gente vai falar sobre esse ano, é isso que está acontecendo agora, né? É muito bom. Então, meninas, sejam bem-vindas à série Mulheres que Inspiram. Eu já expliquei para vocês o porquê da nossa conversa, fiz um vídeo de explicação para quem está ouvindo e vendo a gente agora. É para mostrar que a vida é real, que dá tudo certo, né? Quando a gente trabalha, quando a gente acredita e coloca na prática. Então, como tem muitas mulheres agora, num momento bem delicado, eu escolhi mulheres que me inspiram de verdade. Vocês são uma dessas mulheres para compartilhar aqui o que vocês estão pensando, estão fazendo, para passar por esse ano que está sendo assim, vou usar especial na nossa vida, ele está diferente. Então, eu lembro que eu conheci primeiro, na verdade, até a página da pausa. E aí, pela pausa, para viver, eu cheguei na Amanda. Daí eu vi, olha, é aqui pertinho, é Florianópolis. E aí a gente falou ali pelo direct, vamos marcar um café? E a gente se conheceu primeiro, né, Amanda? E como o negócio de vocês me encanta muito, eu vou pedir para vocês se apresentarem um pouquinho e explicarem como que funciona para todo mundo a pausa para viver. Bom, oi, Ju, obrigada pelo convite. Nossa, a gente ficou super feliz também. A gente admira muito o teu trabalho, né? Te admira por como um todo, né? Então, para a gente é sempre bom fazer qualquer coisa em parceria, né? Eu acho que desde o nosso primeiro contato foi meio que isso que aconteceu. Eu lembro que eu falei, então vamos conversar. Daí eu lembro que tu até me perguntou, mas que tipo de parceria? Eu falei, eu não sei, vamos conversar, vamos lá se conhecer. Nessa época que parece que faz uma eternidade, né? Mas foi tipo ano passado, dava para se encontrar, né? A gente ia no café, essas coisas que a gente fazia. Então, eu lembro que desde então a conexão foi muito real, né? Verdadeira, e eu fico feliz por a gente ter mantido esse contato. E tempo passa, a gente inventa uma coisa nova juntas. Então, obrigada pelo convite e conte sempre comigo e com a pausa, com certeza, né? E aí, falando um pouco da pausa, então. Ela tem 1 ano de vida, né? A gente montou a pausa no ano passado, mas eu e a Gabi somos amigas de infância, a gente estudou juntas no colégio em Porto Alegre. E a gente já teve um outro negócio juntas que se chamava Pausa Chá, que era a mesma essência da pausa, só que o convite, em vez de pausar viajando, era um convite para pausar tomando um chá. E aí a gente fez um teste para saber como seria o consumo e tal, fizemos uma venda de um lote e a gente viu que, enfim, teria que ser um investimento maior de tempo e financeiro que a gente não tinha na época, e aquela ideia ficou guardada, né? Mas aquela essência sempre estava com a gente. A Gabi se mudou para a Alemanha, aquela coisa toda. E mesmo assim, a gente nunca perdeu contato, somos amigas mesmo, né? De verdade, sempre nos falando. E aí, no ano passado, eu tive algumas mudanças muito importantes na minha vida. Eu fui refletindo sobre o que eu fazia, sobre o que era o tal do propósito que a gente tanto ouve falar. E tudo estava muito alinhado, não só com as viagens, mas com o autoconhecimento, mas com o viver o aqui, o agora, o agradecer, o entender, viver uma vida plena, sabe? Com atenção. E aí, conversando com a Gabi, ela também sempre teve uma visão de vida muito parecida com a minha, a gente se juntou de novo e eu lembro que até isso meio que começou comigo falando, Gabi, será que eu posso usar o nome de pausa se eu abrir algum negócio relacionado com viagens e tal? E daí eu lembro que ela falou sim, e daí nisso ela foi numa viagem para a Chapada dos Veadeiros, e aí Chapada é Chapada, né? Eu acho que todo mundo que vai tem uma história de iluminação, de energia, de insight, alguma coisa acontece lá, né? E aí a Gabi teve esse insight também, me ligou, falou, deu, Gabi, vamos fazer esse negócio juntas, Gabi. Não tem. A gente nasceu sócia, amiga sócia da vida, assim que a gente se denomina. E aí a gente montou a pausa, então. Ela fez 1 ano agora em agosto de 2020. A gente montou, então, uma empresa onde é uma agência de viagens diferente, como a gente gosta de explicar, né? Porque sim, no nosso CNPJ nós somos uma agência, mas o que a gente vende são as mentorias, né? É o serviço, né? Um serviço que te faz realmente, a gente te guia numa caminhada de autoconhecimento através de viagens e experiências.
tem várias formas de mentoria e para a gente atender cada uma dessas pessoas que nos procura, a gente criou um método, que esse método a gente colocou no livro que se chama Pausa para Viver também. O método tem 5 etapas e vai desde entender o seu momento atual, realmente que tipo de viagem que tu precisa fazer, porque a gente acredita também que as pausas, elas não precisam ser longe, elas não precisam ser por muito tempo, né? E, inclusive, a pandemia nos trouxe as pausas diárias, aquelas pausas que a gente faz dentro da nossa própria casa, aquele momento de autocuidado, de atenção que a gente tem em casa. Então, vai desde entender que momento é esse, até, de fato, trazer essa viagem, essa vibe, esse aprendizado para a tua vida. Passando por coisas super técnicas de turismo, como qual é a melhor passagem, qual é a melhor hospedagem, o que eu reservo, o que eu preciso ter de atenção, como é que eu construo o meu roteiro, o meu itinerário. Então, realmente, a gente uniu as nossas formações e as nossas paixões, né? Eu na hotelaria, no turismo, há uns 12 anos, e a Gabi na psicologia. Mas daí eu acho que ela fala um pouco também, né? Ju, primeiro, muito obrigada, né, por esse convite. Estou super feliz de estar aqui, podendo dividir um pouco dessa história. A Amanda falando é assim, como se a gente tivesse criado a pausa e tivesse resolvido já tudo isso, mas na verdade foi todo um construir. Quando a gente começou, eu vim para a Alemanha em 2016, na cara e na coragem, e comecei aqui a sobreviver, né? Pegando o que vinha pela frente, mas eu tinha esse sonho de tentar uma vida fora, que eu acho que já é um sonho que vem de gerações da minha família, e é até engraçado que eu tô aqui, meus irmãos vieram, não para a Alemanha, mas para a Europa, e tem esse resgate estranho. Então, vim nesse desafio, comecei a trabalhar e comecei a ter, assim, trabalhos cada vez melhores e fui para Chapada, como a Amanda disse, e me dei conta que, tipo, não é esse o meu caminho. Tem uma coisa muito estranha, não sei direito qual é o meu caminho. Mas eu sempre senti essa conexão muito forte com a Amanda de poder fazer algo juntas. Então, a gente começou com a pausa e era bem ideia de agência de viagem. E aí, muitas pessoas me perguntaram, tá, Gabi, mas tu estudou psicologia? Tu vai simplesmente largar o teu diploma e vai trabalhar com turismo? O que que tu sabe de turismo? É só porque tu gosta de viajar? Porque eu sempre viajei muito. E esse questionamento vieram de várias pessoas. Conversei com a Amanda sobre isso. Ela falou, não, vamos lá. E aí a pausa foi se transformando. No início era essa ideia de ensinar as pessoas a viajarem, a convidar elas para pausar. Mas a gente foi entrando mais nessa ideia do que é uma pausa, por que tu viaja, quais são os tipos de viagem que tu quer e como é que isso agrega no teu ser. Porque para mim as viagens são isso, elas representam crescimento, elas representam insights, diversão, tem vários estilos. E aí eu encontrei, depois de um tempo, né, tem um ano de pausa, esse meu, né, a psicologia tá presente na pausa. E aí tá a união, né, dos nossos diplomas, da nossa amizade, do nosso estilo de vida. Mas foi uma construção, e uma construção que ainda está em construção, eu acho que ela não vai terminar tão cedo, mas é interessante pensar assim, porque pelo discurso parece que já está pronto, que foi lá, a gente foi lá, resolveu, fez, mas não era, tiveram muitos momentos de dúvida, a gente não sabia se as pessoas entendiam o que a gente estava fazendo. A gente nem tinha visto essa ideia de unir autoconhecimento e viagem. Tinham viagens de bem-estar, mas autoconhecimento, como assim? Inclusive, a nossa mentoria de autoconhecimento e viagem, a gente teve várias pessoas que vieram pra gente e que ficaram surpresas com o resultado, porque elas viram, nossa, eu não esperava nada disso. Porque eu realmente não sabia o que isso significava, mas estou muito feliz que eu passei por esse processo. E esse feedback é lindo, assim, que parte desse lugar de dúvida, de querer criar algo novo, de botar a nossa cara e a nossa essência, mas ao mesmo tempo é um caminho novo. Então, é mais ou menos isso. Eu acho não, tenho certeza, é a parte que mais me inspira em vocês, porque tem muitas coisas que eu me identifico. Ter viajado a vida inteira, ter uma paixão por viagem, que normalmente quando eu falo, quem viaja entende, né? E quem não viaja acha que a gente é meio... Do que essa pessoa está falando, né? O que ela está vendo? E aí, passar por a transição de carreira também e montar um negócio abstrato, porque é novo. Eu explico também, para facilitar minha vida, eu digo que eu sou professora ainda. Eu continuo dando aula, só mudei o conteúdo para agilizar a conversa. Então, tudo assim inspira. A história de vocês, eu ia perguntar como conseguiram unir formações diferentes, né? Manter a amizade. E eu acho que principalmente enxergar a viagem como transformação de vida, né? Ninguém volta igual. Por mais que seja só um descanso, a gente
aprende um pouquinho, se conhece mais e até para valorizar mais o que a gente tem aqui, para ver o diferente e se enxergar. Então, sim, são inspiração. Amo o trabalho de vocês. Ai, Ju, obrigada. Você falou nesse negócio de formação. E para mim é engraçado porque eu nunca tive muito claro o que eu queria ser, né? Eu acho que essa história de várias pessoas, chegou a hora do vestibular e eu fiquei assim, vou fazer jornalismo. Eu nunca li jornal da minha vida, mas eu queria fazer jornalismo. Aí eu achei que na verdade não ia fechar muito, fui fazer publicidade, testei. E aí lá eu tive aula de psicologia da comunicação e amei psicologia e troquei. Mas sempre teve esse questionamento, formação. E hoje é muito engraçado que a gente grava podcast, que a gente faz entrevista, então no fim eu trabalho com jornalismo de uma forma diferente, né, com entrevistas e tal, eu trabalho com psicologia, eu trabalho com viagens que eu nunca imaginei, e no fim virei designer não, porque esse é o papel da Amanda, eu tenho pavor de fazer coisas bonitas, mas eu escrevo conteúdo e a gente faz marketing e publicidade, então são 20 mil formações que a gente não se formou, mas que a gente tem que usar. E é muito interessante ver como pode sair da caixinha, né? Não tem um caminho muito certo. Eu acho que tu vê muito isso também na tua prática, né? Sim, sim, também. Nunca imaginei que eu ia gravar vídeo. Eu aprendi a editar vídeo. Enfim, né? Designer também, sou eu que faço. Vou aprendendo, a gente vai aparecendo e vai construindo. E também muito legal do discurso de vocês, isso que a pausa não chegou pronta. Foi e é uma construção. E 2020 está aqui para mostrar isso pra gente. Quem não tinha enxergado até então, hoje levou um tapa assim, ó. Você se formou nisso, mas você não é restrita a isso. Você pode ser o que você quiser. Tá tudo aí dentro. Começa, né, a buscar e a começar. E aí eu imagino que vocês tenham sentido um friozinho na barriga, né, de mudar uma empresa nova, porque o diferente, o novo, dá um medinho. E como que foi, assim, o que vocês ouviram de super conselhos, que eu imagino também ouvi vários, assim, de ideias legais, de incentivo ou para cima ou para baixo, quando decidiram criar a pausa para viver? Essa história, ela é bem louca, assim, vai vindo, né? Vai pipocando as mensagens que eu vou me lembrando. Esse movimento meio que começou no começo do ano passado, em 2019, né? Quando eu fiz esse curso e tal, que a proposta era muito um marketing digital, que na verdade foi muito libertador de amarras mesmo, de medo de se expor e várias outras coisas que desde então eu venho trabalhando, né? Porque para mim, por exemplo, o presencial sempre foi dominado, nunca tive, sou professora, né? Então não tinha problema nenhum, era tudo muito tranquilo. Mas o online era assim de jeito nenhum. Nunca que eu ia usar meu Instagram para absolutamente nada. Ele era fechado, eu morria de vergonha de postar qualquer coisa. Tipo, nas minhas viagens eu não falava de jeito nenhum. Tipo, era só quem me conhece. Daí sim, Amanda, presencial, né? Não fala, não fica quieta, mas online não acontecia. E eu lembro que nesse curso que eu fiz, tinha um desafio de fazer 21 lives todos os dias. E eu não sabia nem abrir o botão da live. E aí eu lembro que foi, assim, nossa, eu tremia. Eu falei, não, eu vou aceitar esse negócio, mesmo que agora não tá fazendo muito sentido, eu vou fazer esse treco, sabe? E eu comecei a fazer as lives, e aí eu lembro desses comentários, virou blogueira, que é a primeira coisa que a gente escuta, né, quando bota a cara na internet, é virou blogueira, que isso? Então, assim, tanto, e aí tu sente a conotação daquilo, né? Tanto de gente falando, virou blogueira, como aquele, virou blogueira, sabe? Tinha de tudo, né? Todo esse incentivo. E à medida que as coisas foram caminhando também, a gente recebeu muito pitaco. E eu lembro também que vinha muito isso. Não, mas aí tu tem que fazer um canal no YouTube. Não, tu tem que não sei o quê, mas aí tu tem. E eu nem sabia usar aquela ferramenta direito. Daí eu lembro que quando a Gabi entrou junto, eu falei, não, agora 2 pessoas, né? Tipo, quando a gente resolveu juntas transformar isso que era alguma coisa num negócio, eu falei, não, nós somos 2, então a gente vai. Mas aí a gente também, durante muitas vezes, a gente se olhou e mas, meu Deus, por que a gente está fazendo isso, entendeu? Só porque alguém disse que podia ser legal, mas isso não combina com a gente, enfim. Então, a nossa caminhada, Ju, ela é muito também em aprender a dizer não. Eu acho que esse foi um grande aprendizado, principalmente quando a gente entrou numa pandemia, num negócio que estava em ascensão, passinho por passinho, que no final é uma agência de viagem. Aí vem uma pandemia que não permite que as pessoas saiam de casa, não é nem sair, né, do país, ela não podia sair de casa, né? E aí a gente teve que dizer não. Aí a gente ficou, acho que umas 3 semanas, né, Gabi? Sim, sem fazer muita coisa, só tipo
vivendo aquilo, absorvendo aquilo. Uma outra coisa muito louca que aconteceu é que a Gabi já não estava mais trabalhando. Foi logo depois da nossa viagem para... Porque, assim, aconteceram muitas coisas na minha vida também no final de 2019 para 2020. Foi tipo, pum! Eu fui demitida aqui porque a empresa fechou, era uma startup, mandou metade da empresa embora. E aqui eu tenho seguro-desemprego, então eu entrei no seguro-desemprego, mas eu já tinha viagem para o Brasil, fui para o Brasil, encontrei a Amanda lá. Feliz da vida, voltei para Berlim na quarta-feira. Na sexta eles falaram, fecha tudo, que foi quando entrou o Covid e tal. E aí, assim, eu cheguei, aqui tava um frio do caramba, então eu tinha saído lá do Nordeste, que eu fui visitar minha família, nos 32 graus, cheguei aqui, tava 5, 0, nessa vibe, tudo escuro. Aí, essa pandemia, e eu e a Amanda, putz, a gente começou o negócio agora. A Amanda também tinha saído de um emprego fixo. Eu fui demitida. Foi a mesma coisa. A minha ponte eu queimei um dia antes de ser decretado lockdown aqui. Na terça-feira foi decretado o negócio. Na segunda-feira, em Floripa, eu fui lá e assinei todos os papéis da minha demissão, porque eu falei, agora vai, porque em Maceió a gente tinha resolvido tudo, Ju. A gente tinha um plano de negócios, uma expansão, assim, olha, sensacional. Eu lembro nós no mar de Maceió, né, Gabi, falando, nossa, isso aqui é o escritório que eu pedi a Deus, agora só vai, entendeu? Daqui, ó, só pra frente, não tem outro jeito, né? E aí, pum! E até tem stories nosso da viagem falando, eu no aeroporto, até tem uma galera de máscara, mas nada muito grave, tipo, foi isso. Então, depois de passar, assim, por esse susto universal, mundial, pessoal também, a gente não passou na nossa cabeça desistir da pausa, até porque o nosso custo fixo mensal ele é muito baixo, né? Então a gente é um negócio online, a gente precisa de internet para trabalhar, cada uma na sua casa, e nem era um plano nosso ter lugar físico. Isso é realmente uma coisa que não passou na nossa cabeça, né? Então a gente não pensou em desistir naquele momento, mas a gente sabia que coisas precisavam mudar, mas a gente deixou, a gente se respeitou, né? A gente viveu realmente, como a Gabi falou, esse é o nosso estilo de vida, então a gente se respeitou. E aí eu um dia comecei a assistir um seriado que era muito legal, que se chama Madam C.J. Walker. Não sei se vocês assistiram, que é de uma mulher empreendedora negra lá nos Estados Unidos que começa a fazer coisas para o cabelo e tal, e isso não são produtos para o cabelo, sabe? É a autoestima da mulher, é a força dela, é resgate de poder, é empoderamento, né? E aquilo começou a pensar no nosso negócio, enquanto uma viagem não era só uma viagem, não era um produto fútil, não era isso, ele podia ser muito mais, e o quanto a gente queria fazer mais do que a gente estava fazendo, que a gente estava dando uma entrega que não era nossa, sabe? E a pausa daí fez uma virada de chave, né? A gente pegou que a casa estava fechada e resolveu organizar a casa, sabe? Eu chamei a Gabi, falei, Gabi, tive um treco ontem, era de madrugada em Berlim, né? De noite aqui no Brasil, então eu falei, tive que esperar ansiosamente ela acordar para poder largar esse boom todo de ideias que tinha acontecido. E foi muito assim, porque dizem que a criatividade acontece em momentos, né, que tem o tal do U da criatividade, e a gente estava lá na queda, assim, a gente estava na deprê, pensando, meu Deus, e agora? Não é bem isso? Como é que faz? E a Amanda veio com a estrutura. Muito porque a Amanda dizia assim, Gabi, se alguém chegar e falar pra gente, eu vou te dar 5.000 clientes, a gente não tem nem como atender esses 5.000 clientes. Então, vamos estruturar isso aqui. E a Amanda é ótima em estruturar coisas, então eu largo e ela estrutura. Então, por isso que a gente fecha assim, é muito legal. E aí, nessa estruturação toda, a gente começou a criar o manifesto, os pilares da pausa, o que a gente queria fazer. Veio essa minha vontade de querer entrar mais na psico. Eu falava para Amanda, eu quero trazer outras coisas. E foi muito interessante, porque no início eu não me sentia tão à vontade com a parte só técnica de viagem, porque a Amanda tem uma expertise gigantesca que eu nunca estudei, e aí batia na minha insegurança. E aí quando a gente criou lá a mentoria autoconhecimento e viagens, a Amanda chegou e falou, agora tá batendo na minha insegurança. Eu falei, vamos junto, que a gente vai resolver isso aqui, que a gente não precisa de um papel para poder desenvolver aquilo que a gente está estudando, né, de forma, como é que chama aquela forma que tu aprende por si mesmo, que eu já autodidata? Isso. E que a gente está lá e que a gente está disposta e aberta a receber feedback, que a gente não está só largando um produto, a gente leva em consideração todo e qualquer feedback que a gente ganha. Então, é uma construção com a nossa comunidade também, né? Que é isso, é essa troca. A gente prioriza muito essa troca. Então, é muito legal ver essa construção e que é um caminho de insegurança tanto interno quanto externo,
mas que ele vai se desenvolvendo, né? Só que ele não é muito claro. Não tem um venha por aqui que vai dar tudo certo. Sim, E duas sim. coisas, Ju, que a gente, desse falar não que eu falei, que foram muito significativas para nós, foi a gente não monta roteiro. Então, isso foi uma das principais coisas. A gente não monta roteiro de viagem. E aí, muita gente dizia, tá, então isso que vocês fazem é consultoria. Daí eu ficava, não, mas não é uma consultoria, mas eu também não conseguia explicar muito bem por quê, sabe? Hoje eu entendo que uma consultoria te dá uma solução pronta, que uma mentoria te guia nesse caminho. E aí eu vejo muito claro isso, mas na época não. E essa coisa do roteiro também não monta o roteiro para mim. Eu falei, e a gente montava roteiros. Antes da pandemia, a gente montava roteiros. Só que eu odiava, não gostava de montar roteiros. Levava um tempo danado, eu não sabia cobrar por montar roteiros. A Gabi mesmo detestava, tipo, o que, que é isso, entendeu? Não fazia o menor sentido. E aí a gente falou, mas gente, nós não viajamos com roteiro. Eu não uso roteiro para viajar, a Gabi não usa roteiro para viajar. Por que a gente está dando roteiro para as pessoas? Tipo, não, entendeu? Aí a gente entendeu que o que a gente faz é esse processo de construir junto e que a pessoa tem total liberdade e desafio de conseguir entender o que ela vai fazer no destino. Então, a gente tem hoje o que a gente chama de menu de atrativos, que é tipo um cardápio com experiências e coisas legais no lugar, uma indicação nossa de o que é legal fazer em tal dia e tal, informações, claro, de preço, horário de funcionamento, detalhes técnicos, mas quem, na verdade, é o dono da viagem é quem viaja. Tipo, eu não vou te dizer acorde 7 horas da manhã e daí tome café e depois vai isso, faz aquilo e tal, tal, tal. Então, essa foi uma grande coisa para nós. A gente vai ter que dizer não para um monte de gente que nos conhecia de roteiro. E daí a gente, tá, mas nós vamos dizer não, vamos, né? Vamos. E o outro também era para quem só vinha pedir um orçamento de viagem, tipo, quanto que tá um pacote para tal lugar? E a gente fazia isso também, mas no meio disso tudo não fazia o menor sentido. Tipo, hoje a gente tem uma mentoria que se chama Tira Dúvidas, que a gente ajuda realmente a pessoa a encontrar as melhores opções para ela. Só isso, tipo, uma pessoa que quer ajuda para encontrar uma pousada para passar o final de semana. Mas é diferente, porque tem a mentoria. Eu quero te conhecer, eu quero entender que momento tu tá. Aí sim, eu vou te ajudar a encontrar a melhor opção para ti. Então, são nãos, assim, que são difíceis dizer não para um cliente no meio de uma pandemia, que ninguém mal sequer tinha medo de falar de viagem, até um mês atrás, que a gente voltou a vender. Então, é um aprendizado, assim, ó, eterno. Eu acho que tem muito do trabalho de vocês para a vida, porque a analogia é a mesma, né? Como é que eu digo para uma pessoa que ela tem que acordar às 7 da manhã? Eu não digo. Eu preciso saber o que ela quer, o que faz bem para que ela entenda se acordar às 7 vai ser bom ou não. Então, seja aqui trabalhando, seja no dia a dia, seja viajando, a analogia que eu enxergo, né, em vocês de viagem para a vida é a mesma, assim, é uma constante transformação, não tem resposta pronta, não tem garantias, então curta o processo, vai se conhecendo, vai aproveitando e vê o que você aprende, né, o que você tira daí. E de tudo isso, meninas, porque foi pouco tempo, né? Foi ano passado, começaram, é recente, e bum, 2020 chegou. Eu acho que para perguntar assim, tem certeza que é isso que vocês querem? É por aí mesmo? O que vocês tiram assim de aprendizados, de lições, de práticas que vocês estão aplicando agora para ter dado essa voltinha e continuar, sabe? Porque são muitas as mulheres que pela primeira vez estão precisando mudar. E o medo, né, de pedir demissão quando eu não tenho aquela visão, aquele objetivo definido. Às vezes tem que mudar de endereço, de cidade, porque tem muita gente indo para o sítio, indo para o interior e estão com medo. Então, assim, que dicas práticas vocês deixariam para essas mulheres que agora têm que mudar, ou sim ou sim? Eu acho, assim, na minha experiência, quando eu parei para pensar, e se a pausa não der certo? Aquilo me deu uma tristeza tão grande que eu entendi que não dava para eu desistir naquele momento. E eu estava com muito medo, até porque a gente está falando de um negócio do turismo na pandemia que a gente está vendendo em reais. Eu moro na Alemanha em euro e o euro disparou. Ou seja, ver isso, quando é que eu vou começar a viver da pausa? Eu ainda não vivo da pausa. Espero que quando, sei lá, daqui a uns 3 meses tudo mude, né? Mas eu tenho o pé no chão. Então, eu entendi nesse ver que se a pausa não existir, eu vou me sentir mal. Vai ser
vai ser realmente uma decepção, assim. Eu entendi que eu vou fazer o possível para isso dar certo e para eu poder flexibilizar. Então, agora eu estou procurando algum trabalho que não seja turno integral. Eu estou procurando aqueles famosos bicos. Tá difícil ainda, a gente está falando da pandemia, até aqui na Alemanha, que está melhor que o Brasil, tá difícil. Mas eu descobri que eu vou ter que dar a flexibilizada ali para eu poder sustentar o meu sonho. Porque eu tô com medo, ok. Mas sem isso, entra uma tristeza que é muito pior que o medo, porque eu acho que eu tenho medo nos momentos que eu acho que eu tô no lugar certo, sabe? Tem aquele medo de pavor que é tipo, sai daqui, perigo. Mas tem aquele medo que tu sabe assim, ai, eu quero, mas e se der errado, né? E esse medo a gente tem que enfrentar. E aí a gente pede ajuda, fala com amigos, ajuda profissional, busca autoconhecimento de formas variadas, mas eu acho que é isso, assim. Se teu coração vibra por algo e o medo tá junto, abraça o medo e vai com medo, porque, sei lá, Amanda, a gente tem medo bem frequentemente, eu diria. A gente tem bastante medo, né, na verdade, mas a gente não deixa esse medo paralisar, né? Então, e aí, assim, ó, a dica que eu dou também, super clichê, né? Mas é parar, é pausar. Isso é necessário ainda no meu dia a dia, mesmo quando a gente tem uns picos de energia, né? A nossa criatividade volta, a gente conseguiu produzir uma coisa que a gente queria, a gente, como eu te falei, faz um mês, acho que 40 dias que a gente voltou a ter um faturamento, muito aos poucos, mas a gente voltou a ver uma luz, assim, né? Porque a gente também quer viver disso, eu também não vivo da pausa ainda. E aí tem que parar, tem que parar. Não esqueça, sabe? Mesmo que esteja correndo atrás de um emprego, de uma nova possibilidade, de outras coisas, respeita que tem horas que tu vai ter que parar mesmo. Porque é sempre nessa pausa não, é sempre depois dessa pausa que eu percebo que a gente cresce. Então, não é à toa, né? A gente respira fundo, a gente faz outras coisas, a gente tem que ter hobbies na vida, né? A gente tem que ter outras paixões, a gente tem que ter outras coisas que nos movem também. Isso foi um grande aprendizado, né? Que eu não sou a pausa, a Gabi não é a pausa, nós duas não somos a pausa. Tipo, a pausa é a pausa, nós temos as nossas... Apesar da gente amar muito a nossa pausinha, como a gente fala, né? A gente também tem outras coisas. Mas é importante, eu saio, eu respiro, eu faço qualquer coisa aleatória. Pode ser uma meditação, se eu estiver numa vibe que pede, pode ser, mas pode ser, sei lá, sair correr, pode ser fazer uma trilha, pode ser ver filme, ficar, às vezes eu adoro, deixa eu me alienar, eu falo, eu fico ali, ó, maratonando série, adoidado, eu quero ficar alienada mesmo, eu quero sair dessa realidade aqui. Depois eu volto. E sempre tem um crescimento nessa volta. E uma outra coisa também é sempre lembrar que você não está sozinho, não tá. Não é no nosso caso que nós somos muito privilegiadas de termos uma outra no trabalho e essas parcerias como tu, Ju, e outras pessoas muito, muito legais que a gente tem conhecido no nosso caminho, é saber que você não está sozinha, não está sozinha. Então, peça ajuda, sabe? Eu acho que isso é essencial. E tem muito projeto bacana acontecendo. Nem todos chegam pra gente, né? Não bate na nossa porta e fala, olha que projeto legal que eu posso aplicar. Mas eu vou te dar 2 exemplos super bacanas que eu conheci, porque eu comecei a procurar trabalho voluntário. Eu pensei que tudo bem, eu tava sentindo essa necessidade também numa vibe de entender coisas que eu fazia só em viagem. Voluntariado era uma coisa que eu fazia só viajando. E um dos projetos que eu voluntario se chama SOS Encurralados. É um projeto criado durante a quarentena, aonde tu pode fazer mentoria de negócios para qualquer pessoa. Então, por exemplo, eu que também estou aqui penando com o meu negócio, sou mentora do negócio de outra pessoa, que foi lá e se inscreveu e falou, eu preciso de ajuda, eu estou encurralado, como eles chamam, né? E às vezes daí essa visão, que é genial, né? A visão externa, vai lá e traz alguma coisa muito bacana para fazer diferença, né? E um outro projeto também é de aceleração para o mercado de trabalho, que se chama Instituto Bold. E eles trabalham toda uma jornada que começa com uma jornada do interior, o que eu achei genial, porque normalmente a gente fala de mercado de trabalho, a pessoa já está lá, já está fazendo currículo, já está isso, já está aquilo, já está tentando nova colocação. E eles trabalham antes a jornada do interior, que é ensinar a meditar, é ensinar a pausar, é ensinar a fazer exercício físico, a ter uma rotina que tu sabe muito bem e faz isso tão bem, né? E ensina também para daí sim tu entender tu formar essa tua base e a partir daí tu buscar o teu retorno para o mercado de trabalho, a tua colocação e por aí vai. Então, buscar, sabe, fazer as pausas e buscar ajuda porque tem muita coisa legal. E eu acho que poder fazer a diferenciação, assim, do que é real, do que tu precisa, né, para bancar a tua vida agora e do que são medos do futuro ou medos que poderiam ser colocados em segundo plano, né? Então, o que é emergencial e o que não é.
e dentro disso poder diminuir a tua exigência, porque eu acho que quando a gente está falando, né, de pessoas que querem mudar de vida, tem essa questão da insegurança, mas bate muito na tecla da exigência. Tu não vai ser suficiente, do que eu estou fazendo não é bom. E esse julgamento, cuidem muito como a forma como vocês estão falando com vocês, porque isso vai motivar ou desmotivar vocês. Então, faça a escolha de poder falar contigo de forma diferente. Vivi isso, né? Eu e a Amanda, a gente sempre cuida na forma que a gente fala. E não é não ser honesta, a gente é sincera com a gente. Que nem a Amanda disse, tem vezes que eu falo, olha, eu preciso de uns 2 dias off, porque eu tô aqui que não tá rolando, entendeu? E depois dessa pausa vem mais energia, vem uma coisa assim, tá, não, agora eu tô com força para ir lá lutar de novo. Mas assim, de não pensar, a gente brinca aqui na pausa que a gente tem uma autoestima muito grande. Tudo que a gente faz, a gente fala, nossa, ficou bom, né? E a gente realmente gosta. Então, poder trazer isso, assim, a gente escreveu o livro, gente, numa sentada, deu aquele flow muito bom, assim, em um mês, mais ou menos, o livro ficou pronto. E a gente releu e pediu para pessoas lerem, pegou feedback e a gente estava assim, ficou muito bom esse livro. Então tem essa coisa da autoestima que eu acho que é muito legal trazer, sabe? E não é assim, se elogiar faz bem. E poder ver o valor do que tu está trazendo e baixar um pouco a exigência, eu acho que é uma dica bem pertinente, assim. Sim, o livro de vocês está excelente. Eu sou leitora, sou fã, né? Tá ótimo. E para mim é inspiração. Quando eu também tive que começar do zero, eu pensei, né? Ah, vai dar tudo certo. Eu não sabia o que ia dar certo. Eu não fazia ideia do que ia dar certo. Mas eu ia fazer dar certo alguma coisa de volta profissionalmente. E inspiração, em primeiro lugar, é isso para mim também. Eu fiz, me inspira. Eu gosto de fazer isso. Eu vou conseguir convencer alguém a partir daí. E eu acho que vocês justificaram nessa conversa o porquê vocês são inspiração. Muito obrigada, de coração, amei. Fiquei arrepiada em vários momentos, assim, emocionada, porque eu imagino que para muita gente, que às vezes eu escuto também, eu olho de fora, parece tudo tão fácil, né? Dá certo, tá fluindo, tá. Dá certo quando a gente faz o que vocês estão fazendo. Se permite refletir, pausar, dizer não. Acho que tem muito aprendizado, muita dica prática que vocês deixaram. Muito obrigada. Já está sendo útil para mim, eu sei que vai ser útil para muita gente também. E gostaria de pedir, então, que vocês deixassem aqui os contatos também, para quem quiser conversar com vocês. Os contatos a Amanda que dá, que ela é a pessoa organizada aqui da pausa. Então, vai lá, Amanda. Não, eu quero agradecer também, porque eu adorei esse papo fluido, gostoso, leve, né? E só de conversar, eu fico sentindo, né, essa energia legal e também fico grata pela nossa jornada, né? Eu e a Gabi, a gente sempre fala isso, a gente é grata por essa jornada. Se fosse ter que acabar, assim, ó, vai doer, né? Doeria, porque eu acho que não vai acontecer, não quero que aconteça. Mas eu sou grata pelo que eu vivo, pelo que eu aprendo, por todos os dias levantar e ter desafio e ter o que fazer. Então, isso sempre a gente deixa fluir. Obrigada por ter nos convidado e por ter nos proporcionado essa conversa tão bacana. E os nossos contatos, então, é tudo pausa para viver, é fluido, como tudo na pausa, né? É para viver. Então, nosso Instagram é pausa para viver. Nosso link completo também, o site pausapraviver.com, tá tudo ali, vai encontrar tudo e nós estamos sempre à disposição para trocar ideia. A gente sempre fala, venham falar com a gente, que a gente troca ideia mesmo, conversa e tem sempre alguma forma de poder ajudar nessa caminhada, nessa jornada de autoconhecimento. Ju, tem uma coisa que eu acho que eu nunca te falei, mas acho que tu foi uma das primeiras pessoas que a gente fez podcast junto. E nessa época tu falava mais com a Amanda do que comigo. Aí a Amanda me mostrou o teu projeto e tal, e desse vai dar tudo certo. E chegou num momento que eu precisava muito, só esse nome já dizia assim, vai dar tudo certo. E eu ficava tipo no mantra do vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E aí a gente gravou esse podcast e foi uma leveza assim muito legal. E toda vez que a gente se encontra, tem isso. Depois a gente gravou aquela aula juntas, a gente está sempre colaborando e essa leveza tá lá. Então, assim, às vezes não traz claridade nenhuma, porque a vida acontece, né, no caminhar da vida, mas esse vai dar tudo certo é tipo um aconchego, assim. Então, muito obrigada por tudo que tu cria, por todas essas dicas maravilhosas. No Insta, tô sempre olhando e de coração, da leveza. Obrigada, eu vou chorar. Isso acontece quando a gente fala das coisas que a gente ama, né? Sim, sim. E
Eu não tenho a sorte de ter alguém para conversar como vocês têm assim, então fica muito, às vezes, a conversa interna, né? Será que tem alguém ouvindo? Será que está fazendo sentido para alguém? Será que está certo? Nossa, eu me fortaleço de comentários, de feedback, é tão importante saber, sabe? Obrigada de coração. Eu que tive a sorte também de encontrar vocês ali no perfil e estar tão pertinho. Espero que o mundo conheça vocês, porque a gente precisa de pessoas assim, precisa viajar, precisa se conhecer. Então, vou deixar também o contato de vocês no post, vou colocar ali o link para o e-book, que está maravilhoso. Meninas, só posso agradecer, tá? E dizer que a gente continua por aqui. Daqui a pouco a gente vai estar juntas de novo. Com Obrigadão. certeza, inventando mais alguma coisa, né? Essa collab é demais, a gente ama. Obrigada, Ju, um beijo. E um dia eu quero estar junto presencialmente, não só pelas telas, tá? E a gente sai e curte um pouco também, não fala só de trabalho, que essa parte é muito importante. Com Então tá, certeza. muito obrigada. Vale também.